Fala aí pessoal, beleza? Wilson Toy, Web Rádio Mastertone e produtora de áudio, muito bom. Então, o que acontece? Eu estou fazendo esse vídeo com a intenção de mostrar aqui o que eu estou usando para gravar o baixo da música. Nos meus vídeos, onde eu tenho um canal que eu toco, faço covers, né? Toco contrabaixo em várias músicas famosas e E aí, obviamente, o processo que eu faço a mixagem é muito parecido com o processo de mixagem real de uma música. A diferença é que, obviamente, essa música, o cover, né? Eu uso Moisés, vou lá, retiro o contrabaixo da música, utilizando o Moisés, Moisés IA, né, que é o aplicativo para você dividir separar os instrumentos da música. E, obviamente, aí eu excluo a linha de contrabaixo original e gravo a música, gravo o contrabaixo novamente. Quando eu faço isso, obviamente eu estou jogando todo mundo no Pro Tools. E aí lá no Pro Tools eu vou trabalhar a minha linha de contrabaixo como se fosse uma mixagem normal. A única coisa que eu faço é que o outro arquivo de áudio, que é o arquivo onde estão bateria, teclados, guitarras, vozes e qualquer outro instrumento que não seja o contrabaixo, eu aplico só uma passagem pela mesa de som da SSL. Eu uso o aplicativo, né, o plugin da SSL 9000G. Então eu vou lá e passo esse arquivo de áudio pela SSL 4000G, só para dar uma coloridazinha de leve. E, obviamente, o contrabaixo, que foi um instrumento que eu regravei, que eu fiz todo o processo de gravação, eu, eu faço a preparação dele para mix. E o processo é muito parecido com o processo que a gente faz uma mixagem de verdade. Não tem distinção entre os processos. A única diferença é que, obviamente, no início, quando eu estava fazendo as primeiras músicas lá atrás, há muitos anos atrás, eu dava um pouquinho mais de ênfase para o instrumento que eu estava tocando. Eu colocava o contrabaixo um pouquinho mais alto quando eu estava fazendo os covers. E o que acontece? É o que todo mundo fazia. E acho que até hoje em dia todo mundo faz isso. Eu colocava o volume um pouquinho mais alto. Aí o que acontece? Ressalta mais o som do contrabaixo, que é para parecer que eu estou tocando. Ultimamente, há uma coisa de um ano, mais ou menos para cá, eu parei de fazer isso e parei por um motivo bem justo, porque assim, quando você escuta uma música, um cover, né? Você não vai dar ênfase só para aquele instrumento que você está tocando. Porque o que acontece? Aí só quem vai ouvir aquela música são os músicos que querem saber alguma coisa sobre o instrumento. A música em si, ela perde visualização no YouTube, justamente porque ela tá com um formato um pouquinho diferente, que está dando muita ênfase a um determinado instrumento em cima da mixagem. Eu parei de fazer isso, agora eu mixo as músicas como se estivesse mixando real, uma mix real. Então o som do contrabaixo não vai ficar um pouquinho mais alto do que dos outros instrumentos. Justamente por isso, para poder o vídeo entrar na modalidade lá que o YouTube distribui como se fosse a música tocada. Então, se você quiser ouvir uma música, provavelmente eu vou escolher uma playlist aqui qualquer do YouTube. Ah, beleza. Na hora que for tocar uma determinada música, de repente vai tocar um cover que vai aparecer eu tocando. Mas se você não estiver vendo o vídeo, se você estiver só ouvindo a música, você não vai nem notar que teve uma intervenção diferente. A não ser se eu fizer uma linha de baixo muito diferente é, é, da,
da original. E normalmente não é o que eu faço. Bom, fazer uma pausa aqui para falar das camisas aqui da Mastertone. Aqui, ó, essa daqui é uma delas. Essa camisa aqui que eu estou vestindo é a do pedal compressor da Boss, que é um pedal classicão, né? Todo guitarrista que se preza, todo baixista que se preza tem um pedal desse aqui, de compressão. Essa é a camiseta, essa é a camisa que tá lá no nosso site, mastertone.com.br, e você pode comprar essa e outras camisas lá. Tem uma série de camisas lá que são voltadas assim com essa temática de produção musical, de estúdio. E eu estou sempre fazendo camisas com essa ideia aí, né? A ideia da produção musical. Essa daqui é a do compressor da Boss. Esse pedal clássico aqui. Beleza? Então a camiseta tá lá. Depois você dá um pulo lá e tem uma promoção. 3 camisetas, você não paga o frete. Frete grátis. Beleza? É isso aí. Bom, vamos lá agora para mostrar, então, voltando aqui para a mixagem que eu estava falando. Então, já expliquei aí como é que eu faço as mixagens dos meus covers. Então, agora eles estão muito parecidos, o formato fica muito parecido de uma mixagem de verdade, onde eu procuro não dar muita ênfase ao instrumento que eu estou tocando. Eu prefiro que ele fique inserido na mix como se fosse uma mixagem real. Então, agora sim, eu vou lá para o Pro Tools e a gente vai mostrar o que eu estou usando para fazer isso, né? Quais são os plugins que eu estou usando. Bom, vamos lá, eu vou trocar de tela aqui. Deixa eu mudar a tela. Bom, então, estamos aqui na tela com a imagem do Pro Tools. E aí, o que acontece? Nós temos aqui, obviamente, o contrabaixo, que são esses 2 canais aqui, ó, que eu vou marcar aqui. Beleza, essa mixagem aqui é uma mixagem que eu estou fazendo ainda, ela está em processo de mix, né, de gravação ainda, inclusive. Ainda está faltando o guitarrista enviar os áudios da guitarra para essa música, mas basicamente ela já está com a cozinha toda gravada, que é bateria, baixo, violão e voz. Eu retirei a voz por causa de direito autoral, e eu vou mostrar só um pedacinho aqui da música, que é a música, que é a base da música, né? Onde eu gravei o contrabaixo. O contrabaixo foi gravado por mim. Vamos lá, vou tocar aqui pra gente ouvir. Bom, essa música, obviamente, a mixagem não está terminada, mas ela já está com um bom andamento aí. Já está bem avançado o processo. Então vamos lá, o que eu fiz aqui? Ó? Ela tem esse. Por que tem 2 canais de áudio? Tá aqui os 2 canais, ó. Por que tem 2 canais de áudio para o contrabaixo? Bom, essa música ela tem uma introdução em que só tem violão e contrabaixo. Então eu precisei dosar o volume dessa introdução diferente do resto da música, onde tem bateria, onde tem todos os vozes, onde tem todos os outros instrumentos. Então, como é uma introdução que só tem violão e contrabaixo, eu precisei dosar esses volumes aí do contrabaixo quando está sozinho com o violão, para que ele não sobressaísse muito, não ficasse muito na cara na introdução. E depois que a música começa, mesmo que entra a bateria, obviamente, né, o violão ele cria, ele está com um volume um pouco mais baixo, justamente porque ele é um instrumento de acompanhamento em que ele vai fazer aquele fundão na música. Na introdução, não. Na introdução, ele tem a sua participação, assim, mais
mais em evidência, né? Eu vou tocar aqui um pedacinho da introdução, só para falar sobre isso também. Vamos lá. Bom, então entenderam por quê, né? Então, por esse motivo, eu separei a linha de baixo para a gente colocar dois volumes separados, uma para o baixo que acompanha a música inteira, quando ela está sendo tocada, e outro só para introdução. Esse é o motivo de ter dois baixos. Porém, eles estão exatamente com os mesmos plugins e na mesma configuração, que é justamente isso que a gente vai ver agora. O que eu estou usando aqui nessa linha de contrabaixo aqui, ó. Vamos lá. Vamos habilitar aqui. Então, ó, de cara, a gente já tem aqui, ó. A gente já tem esse plugin aqui da Gallien-Kruger, que é o da Brandworks, né? Que é o Gallien-Kruger 800RB. É um classicão aí. Esse amplificador de contrabaixo é muito bom. Já tive o prazer de tocar ao vivo, né? Tocar de verdade num amplificador desse, da Gallien-Kruger. E ele tem um som maravilhoso, tá? E, obviamente, esse plugin aqui, ele reflete exatamente isso. Ele tem um som muito bom. Ele é um plugin que está no pacote aí da Brandworks, que são os plugins da Alliance. Beleza? Esse é o primeiro. Vamos aqui botar ele numa área aqui que ele não atrapalhe. Vamos para o próximo. O próximo é esse cara aqui, ó. Bom, esse cara aqui, a maioria de vocês já conhece, é o Nadir, né? Da STL Tones, que é o Nadir. O Nadir, o que ele faz? Ele... Desculpa aí pela tosse. O que o Nadir faz? O Nadir, ele utiliza os IRs dos impulsos e responses que você tiver para utilizar. Eu utilizo os meus IRs, né? Que são esses aqui, ó. O IR é 1 de 15 e o IR 2 de 10. Esses são os dois IRs que eu utilizo aqui no Nadir, que são, respectivamente, os mesmos IRs que eu uso quando estou tocando ao vivo, mas aí eu uso num outro aparelhinho, num outro pedalzinho, que é onde estão os IRs lá. Por quê? Porque esses IRs, eles estão gravados com o som das minhas duas caixas de som. Um alto-falante de 1 de 15, tem um alto-falante de 15 polegadas, e também tem um tweeter, né, um super tweeter da Selenium. E a minha outra caixa de som, que é a 2 de 10, ela tem dois falantes da JBL, se não me engano, de 100 watts cada um deles, ou 150 watts. O alto-falante da caixa de 1 de 15, ele também é um JBL. Se não me engano, de 200 watts. Junto com o Super Tweeter da Selenium. Essa é a configuração das minhas caixas. E aí esses IRs foram feitos baseado nessas caixas de som ligadas, obviamente, num Hartke, não é num Gallien-Kruger. O amplificador que estava empurrando na hora que eu fiz os IRs não era o Gallien-Kruger, era um Hartke. Mas, beleza. Eu estou usando aqui o Gallien-Kruger ligado nos meus IRs, que são o som das minhas caixas de som. Uma observação é que quando eu gravei os IRs, eu usei o amplificador totalmente em flat. Ou seja, para ele ter o mínimo de influência possível do amplificador em si. Para que ele gerasse uma curva do IR, né, uma curva de resposta do impulso response, o mais voltada para as caixas. Por isso que eu estou usando, nesse caso aqui, eu estou usando o amplificador da Gallien-Kruger, com os IRs das minhas caixas. E aí, obviamente, os microfones, se não me engano,
um SM57 e um outro microfone que eu não lembro exatamente qual foi o que eu fiz. Eu sei que tinha um SM57 na época e o outro microfone eu não lembro o nome, mas era um condensador. Bom, o importante é você ter os IRs para colocar aqui na sua gravação. Eu estou usando aqui o Nadir justamente para isso. Beleza? Bom, então depois que a gente já definiu o amplificador, o timbre com o amplificador e o timbre com as caixas de som, com os IRs das caixas de som, que são esses dois caras que estão aqui, a gente vai passar agora para o restante, que é o seguinte. Bom, depois que você captura essas imagens, o que você usa na mixagem? Na mixagem eu uso isso aqui, ó. Eu uso a mesa de som da SSL 4000G. Também um plugin da Alliance, Brainworks, né? Brainstorm, cismei com isso. Brainworks Alliance, que é essa mesa de som aí da SSL 4000G, que é uma mesa de som muito legal, muito clássica. E eu uso esse plugin de mesa de som em todos os canais. Tudo que eu faço no Pro Tools, eu abro uma mesa de som dessa, entendeu? Às vezes eu abro o plugin e sequer eu mexo em algum botão, só para ele existir lá. Eu só boto ele lá e pronto, entendeu? Né, às vezes, obviamente, na maioria das vezes eu mexo, quando eu estou fazendo a mixagem, eu mexo nas configurações, né, do plugin. Mas, por exemplo, como eu falei, quando eu faço meus vídeos do meu canal de covers, às vezes eu pego a música, a base da música sem o contrabaixo, onde tem bateria, voz, teclados, guitarras, e eu passo pela mesa de som da SSL. Às vezes, e na maioria das vezes eu nem mexo em nada, eu só passo esse áudio pela mesa de som, só para gerar aquele resquício de que passou pela mesa de som e obviamente, eu não mexo nos parâmetros, né? Mas eu uso a mesa de som até para isso. Beleza? Desculpa de novo aí pela tosse insistente, que eu tô falando muito. Bom, então aí o que acontece? Esse aqui é o plugin da mesa de som. E aí depois, obviamente, eu vou entrar aqui com o compressor. Tá aqui o compressor. Vou botar ele no meio da tela aqui. O compressor é o CLA2A da Waves. Eu estou usando esse da Waves aqui nessa mixagem aqui. Mas poderia usar também aqui, ó. Eu vou abrir o outro aqui que eu tenho. Eu tenho esse mesmo plugin. Aqui, ó. Eu tenho esse mesmo plugin da Universal Audio. Tá aqui o da Universal Audio, ó. Tá vendo? Esse daqui é o LA2A da Universal Audio. E eu uso, e aqui é o mesmo plugin, só que esse aqui é o CLA2A da Waves. Vou te ser sincero, eu apesar de ter o da Universal Audio, eu uso muito mais o da Waves, talvez porque eu esteja mais acostumado e na hora de abrir lá eu abro com mais facilidade, eu estou tão mais acostumado a usar o CLA2A da Waves, que às vezes até eu esqueço que eu tenho o da Universal Audio, que teoricamente seria muito superior, né? Essa configuração aqui, esse plugin aqui deveria ser muito superior ao da Waves. Mas assim, não faz muita diferença não. Tanto faz qual que você usar, o resultado vai ser muito bom. Então eu estou usando o CLA2A aqui para compor. E acabou, não tem mais plugin. Entendeu? Já fiz tudo que eu precisava. Eu timbrei o som do contrabaixo usando um cabeçote, que é o Carlin Kruger. Usei a modulação, né? Vamos chamar assim, os IRs da caixa de som, que é os IRs das caixas de som que eu uso, dos impulsos e responses que eu uso. Depois disso, você passa o áudio pela mesa de som, que é a Solid State Logic, a SSL 4000G, e depois eu passo num amplificador
num amplificador, num compressor CLA2A. E tá pronto. É apenas isso. E esse canal de áudio aqui já está pronto. Vamos ouvir o som dele purinho, sem o resto dos instrumentos. Vou dar uma solada aqui para a gente poder ouvir o som, o resultado do som, né? Com todos esses plugins no som do contrabaixo. Beleza? É isso. Vou botar agora aqui, ó. Pera aí. Já tá mutado. Eu vou soltar a bateria aqui para fazer um bateria e baixo num trechinho aqui, só para a gente poder ouvir esse. Ó, mutei todo mundo aqui, vou deixar só um trechinho de bateria e contrabaixo. Isso aí. Beleza? Bom, espero que eu tenha explicado tudo. Vamos voltar aqui à tela. Deixa eu voltar aqui para essa tela aqui. É isso aí. Então, explicado aí o que eu estou usando de plugins na hora que eu faço a mixagem de uma música. Basicamente, é exatamente essa configuração que eu utilizo para fazer os covers também. A diferença é que às vezes eu troco o cabeçote de contrabaixo. Nem sempre eu uso o cabeçote da Carlin Kruger. Às vezes eu uso um Ampeg, às vezes eu uso um Hartke, às vezes eu não uso nada, eu uso o meu aqui, uso o meu físico. Eu tenho um cabeçote da Hartke, físico, né? Eu tenho um cabeçote da Hartke e tenho uma réplica da Meteoro, do Galen Kruger, que é uma réplica que a Meteoro fez desse amplificador da Galen Kruger. Às vezes eu uso às vezes eu uso o som real na gravação. Aí eu pego o microfone, o amplificador, microfone, as caixas de som, ligo tudo. Às vezes eu faço isso. Nesse caso dessa gravação aqui, não fiz. Nesse caso aí, eu liguei meu contrabaixo direto na mesa de som aqui, na MR18, para capturar o áudio direto aqui para o Pro Tools. Então, aí eu tenho que usar esses plugins, tanto de cabeçote quanto do IR, para poder ter essa resposta, esse resultado, entendeu? Obviamente, quando eu vou gravar analogicamente falando, né, que eu vou gravar usando um cabeçote, usando as minhas caixas de som de verdade, posicionando os microfones na caixa de som, aí eu não preciso de usar todos esses plugins. Aí o que eu vou fazer? Eu vou timbrar lá o meu contrabaixo na sala de gravação. E aí, aqui no Pro Tools, a gente só passa numa mesa de som da SSL e no compressor CLA2A, que é normalmente isso que eu faço. Beleza? De novo, mais uma vez, aqui, ó, nossas camisetas estão já lá no site mastertone.com.br. Isso aí, ó, camisetas, e você não vai achar estampas, dessas estampas aqui em outro lugar, né? Essas estampas aqui são as estampas voltadas para músicos e produtores musicais, e a gente está sempre fazendo essas estampas aí. Essa daqui é a do compressor da Boss. Aí lá tem equalizador, tem overdrive, e tem várias camisas que são temáticas aí com o assunto produção musical e música.
Beleza? Valeu, um abraço. Fui!